A Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos, sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O arquivo que vamos abrir hoje é o Julgamento das Bruxas de Salem. Poderão acompanhar o podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou a Andreia. Eu sou o Ruben. E eu sou a Maggie. Fizemos isto ao contrário. Mas como tu deste aquela mini pausa, eu intervi-me logo. Mas, pessoal que nos estão a ouvir, antes de mais nada, eu tenho que vos pedir desculpa. Porquê? Porque eu sempre no final dos episódios digo, pessoal, comentem no Spotify e no YouTube, mas pelos vistos o Spotify não deixa comentar nada. E eu descobri isso há pouco tempo. Mas, em minha defesa, quando o podcasters do Spotify fazia parte do Anchor, era possível comentar. Agora é que não. Vieram-me perguntar, como é que se comenta no Spotify? Eu devo lá estar em baixo, né? Porque, supostamente, não. Pessoas, peço desculpa, mas pelos vistos eles vão abrir a cena de comentários, possivelmente neste último episódio que saiu. Ainda vou ter que explorar. Neste último episódio que saiu e neste agora de hoje, possivelmente já vai dar para comentar no Spotify. Se não, lixem isso no Spotify e vão ver no YouTube, é mais giro. Ou então podem comentar nas nossas redes. Exatamente, temos o Instagram está assim meio paradito, porque todos temos vida. Mas podem comentar, podem dizer as vossas ideias, podem nos mandar ideias. E pá, digam o que quiserem. Se gostam, não gostam, mandam-nos ir passear e coisa. Hoje, quem é que cá temos? A Andreia voltou. Já não temos a Andreia desde o episódio de Aliens. Yes. Já foi há bastante tempo, já não sei qual é que foi o número de episódio. Mas pronto, são coisas da vida que acontecem. E temos a estreia da Maggie. Olá, Maggie. Olá. Estás nervosa, Maggie? Nervosa? Porquê? Acho que está para notar pelas minhas unhas que eu estou. Escrever as unhas. Andas a roer as unhas com os nervos? Não, eu faço com... Gosto de sentir a dorzinha da pele a arrancar. Aquela que tu puxas e sai até quase até ao braço. Jesus, que psycho. Senhores. Ok, pronto. Temos aqui a nova estagiária. A Andrea é estagiária porque ela já estagiou antes. E a nova estagiária é a Maggie, que hoje veio-nos fazer companhia. E eu estou a ver que eu estou da branca, meu. O que é que se passa comigo? Eu sei que sou lexívia a pessoas, mas não preciso estar assim com esta luz toda nas trombas. Ou então gosto de apanhar um bocadinho de sol, não é? Também. Existe mundo cá fora. Pois. Eu esqueci-me de uma coisa, porque eu estou a baixar a luz que não é. É como está a bater mesmo nas trombas, é aquela, porque eu já sei o que é que se passa. Já sei o que é que se passa, senhores. Isto de coisas feitas aqui em cima do joelho é sempre bom. Mas pronto, está melhor. Vamos ao texto, né, André? Estamos a dizer. As pessoas vêm para cá para te ouvir, não é? Para me ouvirem a mim a dizer porcaria. Sim, não é só a minha, também para te ouvir a tua voz incrível, Ruben. Minha voz sexy, ui. Eles nem me estão fartos de ouvir nem nada. Já és parte da mobília do podcast, por isso tens que falar sempre. Pelos vistos, sim. E hoje temos bruxas. Hoje temos bruxas, exatamente. Mas uma pergunta antes de tudo, antes de começares. Bruxas são daquelas tipo Supernatural, são tipo Harry Potter ou são aquelas bruxinhas tipo High School Musical? São umas bruxinhas que não sabiam que eram bruxinhas, basicamente. Ok. São as bruxinhas inventadas. É como aquele pessoal que é corno e não sabe que é corno. Exatamente. Ok. Exatamente. Pronto, então é um bom princípio. Exatamente. Aqui toda a gente pode ser uma bruxinha, basta só querer. E não ser apanhado. Então, mas hoje em dia também já não fazem aquilo que vais contar, por isso. Sim. Não nos dá spoilers. Felizmente. Ok, eu gostava de começar o episódio com uma pergunta. A ti, Ruben, e a ti, Megan. Estariam dispostos em admitir um crime que não cometeram? Claro que não. Que não cometi, claro que não. E se isso... Estaria uma coisa em jogo? Estaria. Nossa vida, né? Exatamente. Caso não admitissem, a vossa vida estaria em perigo. Bolas. Então pera, posso pensar outra vez? Posso pedir a ajuda do público? 50-50? Epá. Sim. Pronto. Basicamente o que eu trago hoje relata exemplos em que as pessoas que foram acusadas tinham que admitir um crime que não cometeram. E porquê?
porque se, omi- se dissessem eu estou inocente, Uhum. iriam parar à forca. Ok. Uh, Exatamente. E eu estou a falar de uns eventos que aconteceram entre fevereiro de 1692 e maio de 1693. Foi há Em pouquinho tempo. Salem. Foi um ano e 3 meses. Olha, e uma mas pergunta. Diz Maggie, desculpa. então, se não admitissem eu parar à fogueira, mas se admitissem também vão parar à Forca? fogueira. Não, Era a vamos já forca ou ver era o a que é que fogueira? acontece. Não, à forca. À forca, à Ficavas, forca. ficavas pendurado com a tua cabecinha. Estavas E o- a secar com uma Exato. roupa. Coisa. Olha, e diz-me Exato, uma mas sim. coisa. Onde é que fica Salem? Bem. Massachusetts. Massachusetts. Muito bem, estiveste a treinar. Estive a treinar imenso para conseguir dizer esta palavra. Mas eu também treinei. Há episódios anteriores que a gente também falámos em Massachusetts. Mas normalmente Acontece muita coisa. saía sempre Massachusetts. Acontece muita coisa bizarra neste estado. Muito. Mas desta vez eu vou focar-me em Salem. E pronto. Fica nesse estado com um nome estranho. Massachusetts. Massachusetts. Então, vou dar um pequeno contexto. Vou dar uma pequena aula de história, não é? Ah, é? Sim. Vou-vos dar como é que a vila, porque aquilo é uma vila, aquilo era minúsculo, a Uhum. vila de Salem foi originada. Temos que ver que era uma altura em que os ingleses e os franceses ainda andavam à luta pelo território americano, Ok. pelas colónias, e também estavam ainda também a disputar com os nativos de lá, Uhum. que eu achava que eram índios quando era mais nova. Pronto. Então, Os havia nativo-americanos? eram os nativo-americanos, sim. Havia muita guerra nessa altura, ok? E isso é um ponto importante para o fator psicológico das Ok. pessoas, ok? Então, os puritanos, que é assim que eram conhecidos, o que é que são puritanos? Sabem o que é que é a vossa imagem de puritano? Fazes perguntas difíceis a estas horas da noite. Sabes que horas são? Puritanos. Epá, se diz que é os ingleses, não é? São ingleses, sim. Se um gajo for pelo sentido da palavra, eram pessoas puras, assim, angelicais, mas pelos vistos não deviam ser. Sim, eles supostamente eram puros, eram ingleses protestantes, ok? Que seguiam a palavra do Senhor e. Qual senhora? Sim, o Senhor que eles acreditavam, não Ah, é? ok, pronto. Então, eles eram muito religiosos. Então, o fator religião também também é um fator importante Uhum. para aqui, ok? Ok. Então, estávamos numa vila que foi criada recentemente, não é? Uhum. Foi em 1626, ou seja, foi pouco tempo depois. Aquilo foi em 90, ou seja, foi nem Sim. 100 anos Uhum. de diferença. Sim, sim, sim. Então eles estavam ali, estavam um bocado isolados, porque tinha ataques dos franceses, dos nativo-americanos, tinha guerra. Sempre à volta ou Era, caía, olhava lá dentro também? não, era naquela região, nem sempre era. Aquilo era um sítio seguro. Ok, Era seguro. eles eram a Suíça, Estavam basicamente. isolados, então. Aquilo era um sítio seguro. Era onde os ingleses acharam que era seguro começar uma comunidade. Ok. Ah, o que é que acontece quando estás muito isolado? Nem sempre é fácil adquirir alimentos. Então, mais um terceiro fator, fome. Uhum. Havia alguma fome naquela vila, ok? Ok. Não vamos esquecer disso. Tudo isto, ao longo dos anos, vai minando a cabeça das pessoas, como devem imaginar. Claro. E como estão isolados, o conhecimento de fora também não vem. Então, os médicos também não são propriamente os melhores. Isto também é importante, ok? E depois também, Fator. se era uma aldeia religiosa, os religiosos também controlavam muita coisa, o que é que entrava e o que é que saía. Exatamente. Eles ditavam as leis quase. Vamos já ver isso. Claro. Então o que é que acontece quando estás num sítio isolado, num sítio que tem pouco acesso a comida, um sítio que tem constante medo da guerra, dos conflitos e que às vezes surgem doenças que não se sabem explicar, Uhum. certo? Houve um Exato. inverno, um inverno especial que foi de 92.
Ok. em que duas meninas, primas, ok? Estavam a brincar e do nada começaram a ter uns comportamentos estranhos. Eu estou a falar de uma menina chamada Betty Paris, que tinha 9 anos, Uhum. e a Abigail Williams, de 11. Bem novinhas. Eram muito novinhas. E elas começaram a ter comportamentos estranhos, ataques, ticões, falar uma coisa esquisita, assim que ninguém entendia. E, opá, vamos ter que chamar o médico. Isto é que é algo que não está a correr bem. Eu tinha chamado o exorcista, mas pronto. E, é engraçado que tenhas dito isso, Ruben. Sabes o que é que o médico disse? O quê? Foram as bruxas. Ah, foram as bruxas? Sério? Foram as bruxas. Foi mão do diabo. Foi o diabo que Olha. as pôs assim. Pronto. E apoio. Pronto, basicamente, ninguém sabia, porque ela fez um teste, um exame físico às duas meninas. Foi só de olhómetro, né? Ele olhou para eles, epá, isto está aqui meio esquisito, ela está ali, está a torcer assim um Não, bocadinho da cabeça para o lado, é melhor isto, é demónios. A nível físico, o médico não encontrou nada. E então, se não Claro. é nada físico, então é o diabo. Foi o diabo. Estava É a velha história de sempre, quando não é explicado, é obra do diabo. E são as bruxas. Exatamente. E temos que pôr agora. Então, se era o diabo, como é que era visto o diabo pelos puritanos de Salem? Alguém imagina? O diabo deve ser aquilo que eles sempre tiveram, né? Que é aquele senhor meio cabra, meio homem, barbicha, cornos. É Também algo acha- parecido. Também achas isso, né? Pois, Maggie, estavas a dizer? Acho. Sim, a definição de Lúcifer. Provavelmente naquele tempo, até em pinturas e tudo, o que mais tinham de figura de diabo era. Tipo, Exatamente. Se é porque eles não tinham Netflix, então eles iam ver qual é que era a figura do Lúcifer. Pois é. tudo arranjadinho. Depois ele chegava lá à aldeia, what is it you truly desire? Eles já não se importavam de estar todos possuídos. Então, o diabo era uma figura que mais à frente vai ser descrita, ok? Ok. Mas vou dar um pequeno spoiler. É como estavas a dizer, Ruben e Maggie, era assim uma figura assim um bocado estranha. Ok. E os puritanos acreditavam que o diabo arranjava agentes, pessoas que o representassem dentro da comunidade. Essas- Trabalhavam para altas patentes da coisa. Viste? Sim, Isso é engraçado. Existe um filme, não sei se vocês conhecem, A Bruxa, que trata sobre isso. É que aquilo era uma família também religiosa que vão para um sítio mais isolados porque são difamados. Entretanto, começa assim a haver suspeitas de bruxaria e descobre-se no final que a filha estava envolvida com o diabo, que era um bode, uma criatura assim toda esquisita. É que ouvi música. Não sou culpada. Eu ouço uma música de fundo. Quando alguém fala, eu ouço uma música de Sou fundo. Sou eu. mas é bonito. É uma música assim para dar um bocado. Ou seja, eu tenho uma música assustadora por trás, aqui quando a gente está a falar. E depois sai uma aquela música ali tipo. É mesmo para despertar. É para dar vibes de American Psycho. Só se for. Ok, muito bem. Ok. Então íamos no diabo. Exatamente, eles tinham agentes e normalmente os agentes acreditavam-se que a maior parte seriam mulheres, ok? Qual era o objetivo disto, dos agentes? Ele dava a estas mulheres e homens também, podia acontecer ser homens também, dava a estas pessoas poderes especiais, ok? Uhum. Dava-lhes poder, em troca eles tinham que lhe servir as vontades dele. E uma Ok. delas era torturar crianças. Eu não sei porque era sempre tortura de crianças. Era divertido, não sei, se calhar. Achavam que torturar crianças mostrava a lealdade que lhes tinha para Se formos a ver, as crianças é considerável pureza. Então talvez fosse mesmo por essa oposição, esse contraste. Sim, sim, também poderá ser, sim. Se bem que quando eu acabar este artigo, se calhar vai ser uma opinião um bocado diferente. O que é que tu vais É- descrever para a gente? Isto já estou a ficar com medo. Não, nada. Eu não. Nada. criticar. Esta criança foi cortada a meio. Sim.
Estão mesmo a ver o que é que vai sair daí. Vá, bora, siga. Pronto, estas crianças foram torturadas por bruxas, não é? Foi pela mão do diabo. E esta notícia espalhou-se. É uma vila pequena, não é? Então foi fácil espalhar-se por várias casas. Em 5 minutos estava feito. Estava feito, era aquilo mais eficaz do que as redes sociais agora. Aquilo foi. Ei, como antigamente Espalhou. tinhas as velhotas à janela e sabiam a vida de toda a gente. Exatamente. E aqui provavelmente foi algo semelhante. A notícia espalhou-se e mais de 12 crianças surgiram logo de seguida com os mesmos sintomas que a Beth e a Abigail. Ou seja, torcer-se todas, com esticões, uma linguagem esquisita, com sons estranhos. E eu gostava de salientar que 4 dessas crianças ergueram-se e disseram os nomes das 3 mulheres que as puseram assim. As bruxas. Ainda por cima. Exatamente. Ou seja, surgiram os 3 primeiros. Os 3 primeiros, porque haviam muitos mais. Mas estes são os 3 primeiros que eu vou dar. A 29 de fevereiro prenderam Sarah Good, Sarah Osborne e Tututa. O quem? Tituta. Tituta. Isso. Que eu vou apresentar cada caso isoladamente, ok? Quem são estas mulheres? Eu vou começar com Sarah Osborne. Ela não nasceu com este nome, ok? O nome de solteira dela era Sarah Warren e era casada com o Robert Prince. Será que era da família dos Warren? O Eddie Llewellyn Warren. Vai na volta, vem desde lá dessa altura. É provável, sim. Se calhar, who knows? Exato. Ela era casada, ok? Ela tinha era casada com um senhor chamado Robert Prince, tinha 2 filhos com ele, que era o James, que tinha 6 anos, e o Joseph, que tinha só 2 anos, era ainda uma criança. Tinha uma quinta, ou seja, tinha terrenos, era uma família de bem. Com papel. É uma família que ditava coisas. E tinha os vizinhos. Estes vizinhos eu gostava que decorassem o nome Putman. Porquê? Porque este nome vai aparecer muitas vezes. Ok. Ok? Este é o nome. Os Putman eram os vizinhos da Sarah. Ok. E aconteceu que o Robert Prince, o marido dela, faleceu. Faleceu por causas naturais. Não houve bruxedo, nada de mal, acho eu. Não, pelo menos não tenho relatos sobre isso. Ele faleceu e deixou inscrito que a Sarah teria que tomar conta dos terrenos até os filhos serem maiores de idade e poderem continuar o negócio, não é? Um negócio de família. Exato. Para ajudar, a Sarah contratou um imigrante irlandês chamado Alexander Osborne. Ok. Ok, estávamos a ver que eles de partilho chama-se Osborne. O que é que acontece? Acontece que havia rumores na vila que os dois teriam um caso. Claro. Pronto. E que os dois estavam a prepararem juntos, não é? Estavam a planear ficar com os terrenos para eles e não deixá-los para as crianças. E vai na volta e ainda pensaram que ela matou o marido para ficar com o irlandês. Às tantas. Vai na volta. Exatamente. Sabes que rumores, aquilo, uma pessoa diz uma coisa e depois a pessoa diz isto e ainda mais outra coisa e aquilo acaba e... É aquela velha história, quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto. Exatamente, aqui acrescentaram muita coisa à senhora. Então foi 500 pontos logo a seguir. A senhora já nem Exatamente. se mexia com tanto ponto. Basicamente, a senhora, havia rumores que ela tinha um caso com o irlandês, com quem ela depois, de facto, mais tarde chegou a vir a casar, não é? E adotou o nome dele. O que não ajudou em nada. Exatamente. E a senhora, por causa desses rumores, deixou de ir à igreja. Não é? Era Ela mal. que é esperta. Ia para lá para ser humilhada, não é? Pelas pessoas, então não ia Exato. à igreja. Os Putman, vizinhos preocupados, não é? Pelo bem da vila. Sim. Nem eram eles que levantavam os rumores nem nada. Nada. Santos. Disseram, eles estavam a planear roubar tudo às crianças
não é? Uhum. E quando a filha de um deles, a Anne Putman Jr., ficou com os sintomas, e ela é uma das 4 que se levantou para acusar nomes, adivinha quem é que acusou a vizinha? Foi a miúda. A miúda Claro. disse: Esta senhora Nem está-me a foi torturar. nem foi amante dos pais, nem nada. Não, ela é uma bruxa. Então eu não ia à igreja nem nada, ela é uma bruxa. Claro. Mando dos pais, alguma coisa. Matou o Alguma marido, vez. meteu-se com o Osborne. Pronto. Exatamente. Ou seja, essa Anne Putman, juntamente com a Betty, com a Abigail e outra menina, a Elizabeth Uburn, O Burt, sim. essas 4 meninas acusaram essa senhora, a Sarah Osborne, e também outra Sarah, a Sarah Good, Uhum. e uma escrava que era a Tituta. Não, Tributa. Esqueço-me sempre Tituta. de pronunciar. Exato. Basicamente, este foi o início do fim da Sarah Osborne. Porquê que eu digo isto? Porque a 29 de maio a senhora faleceu, com 49 anos, na prisão. Engraçada. Exatamente. Ela nem sequer chegou ao tribunal. Ela foi presa em final de fevereiro e em maio faleceu. Ninguém sabe como. Não há provas. Foi um ar que se lhe Ela deu. nem sequer tinha inimigos na vila, nem nada. Não, não, não. Nada, nada. A senhora faleceu. Nem sequer chegou a ser. Bem, nem a tribunal, não chegou a ir a tribunal. Foi o chifrudo que foi buscar a companhia. É. Também gostava de deixar aqui um parêntese que as prisões da época não tinham qualquer condição humana, ou seja, não tinha sítio para a higiene, não alimentavam bem as pessoas, era sufocante porque era em caves, basicamente não havia grandes condições de vida dentro destas prisões, ok? Tipo, para apanhar Poderá doenças era ajudar. do melhor. Era incrível, para apanhar doenças Fazias aquilo era fácil. além da comida que devia vir toda estragada, né? Porque eles deviam dar comida estragada aos prisioneiros, não tinhas sítio para fazer as necessidades. Aquilo devia ser um. Além do Exatamente. aroma tropical de senhores, né? E se tivessem Exatamente. comida, porque se havia fome, provavelmente eles nem comiam. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Esta foi a primeira vítima. Mas isto ainda não é nada. Vamos passar à próxima Sarah. A Sarah Good. Sarah Good, ela era sem abrigo. Ela era casada com William Good, tinha uma filha de 4 anos e estava grávida. Basicamente, o marido ia trabalhar e ela andava pelas ruas a pedir. Uhum. Pronto, para ter que comer e assim. Basicamente, por ser pedinte, as pessoas já não a viam com os bons olhos. E havia Claro. até algumas pessoas que não gostavam e mostravam desagrado mesmo com a presença dela, não é? E por isso foi muito fácil testemunhar contra ela, como devem imaginar. Claro. Por exemplo, havia uma das senhoras, umas habitantes, que também se chamava Sara. Havia muitas Saras em Salem, estranhamente. É A Sarah gente também tem Hagen, uma Sara no coisa, na equipa. Se calhar vai na é a volta nossa também é uma bruxa. e é só a nossa chefe, Exato. juntamente com o Ruben. Just saying, cuidado. A Sarah Abbey disse que ela e o marido, que a Sarah Good e o marido, chegaram a ficar na casa dela, deixou passar lá umas noites, Uhum. e que teve que o expulsar, não é? Porque não ia ficar lá a morar. E quando o expulsou, ela murmurou qualquer coisa que ela não percebeu. E no dia a seguir, o gado dela estava morto. I mean, não sei. Provavelmente. Regou-lhe uma praga. Pegou uma praga. E a família dela, as pessoas começaram a ficar doentes. Tem a mesma coisa Não, que as crianças?
Não há relatos que é a mesma coisa, mas começaram a ficar as pessoas doentes, supostamente. Ou seja, não, as pessoas acreditavam, não é? Que as coisas más que lhes aconteciam era da pedinte. A pedinte estava a enfeitiçar a população. E as outras Saras todas, não é? Porque provavelmente haveria mais. Ah, Epá, pois. e pronto. Claro que quando foi presa, a Sarah Good recusou. Eu não tenho culpa de nada. Ela fez o que tu, Ruben, e tu, Maggie, disseram no início do episódio. Eu não confirmo um crime. Eu não admito um crime que não cometi. E ela fez isso. E Escusa a pronto. dizer que ela voltou. Escusa a dizer que ela voltou para a prisão, não é até admitir algo. Mas aconteceu o quê? Quando ela foi presa, Hum, ela levou mais alguém para a prisão com ela. A filha, de 4 anos. desgraçado da miúda. A miúda, Férias? exatamente. A Anne Putman disse que a filha da Sarah Good anda a enfeitiçar, a assombrá-la, torturá-la, mordiscá-la durante a noite através de espíritos, através da presença dela. Não fisicamente, mas aparecia à noite, ter com ela e torturava. Ou seja, a Uma miúda feiticeira. fazia uma projeção astral, né? Ou astral projection. Ia ter Sim. que a pessoa em si e andava-lhe a mordiscar os dedos dos pés. Eu imagino algo parecido, sim. Uma miúda de 4 anos, foi preciso nem só falar como deve ser. Já tem Exatamente. poderes para. Esta Já gente tinha era tão poderes. burra, meu. E então a criança também foi presa. Claro, em termos de desespero, o marido, para salvar a filha, acabou por acusar a mulher. E disse: sim, ela é bruxa, não foi a criança. Deixem a criança em paz. E a própria menina viu-se na obrigação, não é? Contra a parede, dizer: sim, foi a minha mãe, eu não fiz nada, foi a minha Uhum. mãe. Basicamente, a Sarah Good teve a filha e o marido contra ela no tribunal. Pois. E esperaram que ela desse à luz a criança que tinha na barriga, que nasceu morta. Claro, Também com as más condições que a mãe tinha. tinha umas condições incríveis, não é? A criança nasceu morta e a Sarah Good foi de seguida para a forca. Ainda nem tinha acabado de arrefecer o feto, já estava espetada lá em cima no estendal. Já estava ela feita bola de efeito de Natal numa árvore. Mas Fónix. eles esperaram para o filho nascer, que era para ela ir para a forca. Ou seja, o que Exatamente. já queriam fazer com a criança, se ela tivesse nascido viva. Pois, não faço ideia. A criança nem teve sorte, morreu antes. É isso que eu ia dizer. A criança é que teve sorte para ir nascer num mundo assim naquela altura. Fónix. Exatamente. Pronto. Ou seja, 2 das 3 acusadas estão mortas. Falta outra. Como é que a outra se chama? Ah, Tituba. Eu fico muito disléxica a tentar dizer o nome Não, dela. mas espera lá em cima era Tituta, agora é Tituba? É Tituba. Ah, Tituba. pronto. Ok, então é Tituba. Preocupar, Eu acho então, que é. se usar Eu Tituba como nick para os jogos, também. Talvez seja isso. Exato. Eu deixei esta para o fim por um motivo. Porque ela é a mais engraçada de todas. Ela Ou seja, era a outra a parceira. que tinha mais piada é que vai para o fim, que é para limpar o sebo. Estou a ver, eu estou a ver. Ela basicamente era uma escrava no meio das Caraíbas, trabalhava para a família de uma das meninas, para Samuel Uhum. Paris. Ok. E ela não falava propriamente bem inglês, ela tinha alguma dificuldade, notava-se, mas conseguia exprimir o que queria dizer e as pessoas entendiam, Uhum. apesar de não ser perfeito. Inicialmente, ela também negou todas as acusações, mas eventualmente ela mudou de testemunho. Ela admitiu que foi ela, foi bruxedo, sim. Ela fez um pacto com o diabo.
como era escrava, um homem fez-lhe um homem de poder, chegou a ela como escrava não tinha como dizer que não, Uhum. e então assinou o contrato com ele e teve que o servir, Então o que porque ela é assinou, escrava. ela chamou um Crossroad Demon, que era para fazer um trato daqueles durante 10 anos e depois ia para o inferno. É, Vendia a alma ao demónio. como, como no Supernatural, não é? Exato. Exato, é isso que eu estou a ver que está aqui a acontecer. E aqui foi exatamente isso que aconteceu. Segundo ela, Perguntaram, né? sim, segundo ela fez um pacto, Uhum. e deu tudo. Ela deu uma história tão boa. Eles comeram aquela história como se aquilo fosse tipo a melhor série que havia na altura. Estás a ver que toda a gente falava daquilo e é obcecado. Era exatamente a mesma coisa. Toda a gente queria ver o testemunho da Tituva para ver mais. Quero saber mais, o que é que vai acontecer a seguir. Estava tal e qual. E foi aqui que tivemos a descrição do diabo. E ela descreveu inicialmente como um homem de cabelos brancos e de casaco de sarja escura Uhum. e que mudava de aparência para animal. Era um shapeshifter. Sim, sim. E que muitas vezes mudava de aparência. Às vezes aparecia como um gato preto, como um pássaro amarelo, como um porco, como um cão preto enorme. Basicamente mudava de aparência. Ah, Pronto. E além de ela ter-se visto numa posição que tinha que fazer um pacto com o diabo, não é? Ela ainda foi obrigada pelas colegas Saras, não é? A Osborne e a Good. As outras já estavam enterradas, ela ainda as foi enterrar mais. Que desgraçadas. Nem depois de mortas não têm sossego. Elas ainda não estavam mortas. Ainda não Elas ainda estavam não nesta estavam mortas. altura? Tem muito. Não, Então esta foi mesmo empurrá-las para baixo do autocarro, como se costuma dizer em inglês. foi. Ela acusou, disse foram elas obrigaram-me. Foi, levaram-me Elas ao demónio. eram. Exatamente, elas eram bruxas com mais poder, porque eram brancas, e ela não, era de cor. Ah, ela foi obrigada por elas. E o que é que aconteceu? Ela foi libertada. E os colegas foram mortas. Espera, ela confessou ser bruxa e foi libertada? Foi. E agora tem uma coisa interessante, não é? Tu perguntas, mas isto faz algum sentido? Porquê que haverias de querer admitir que és bruxa num sítio cheio de puritanos, religiosos, fanáticos? Porque a igreja quer mostrar forgiveness, perdão. Ela quer que ela peça perdão à igreja Para se converterem. para se converter. E este ato dá mais poder à igreja. E então eles preferem o que admitam que são bruxas do que neguem. Pronto, então ok. Então ela foi mais perto das outras todas, para todos os efeitos. Exatamente. Ela foi muito esperta E mesmo. falando Se bem mal e porcamente, ela foi mais perto com os brancos. Exatamente. Ficando com mais poder. E o pessoal cá estava. Acho que sim. Olha, boa jogada, sim senhora. Ela fez uma muito boa jogada. Além que a Sarah Good não tinha, já tinha o marido e a filha contra, ainda tinha a outra colega de prisão contra ela. Ela Nem não é. tinha como, Esquece lá como isso. defender. Ela era escrava, não era? Ela ganhou liberdade ou continua a ser escrava? Sim, não gosto de ser escrava, mas é uma escrava com mais respeito agora. É uma escrava que Ela eles converteu-se. passam por elas e ela converteu-se, mas o pessoal está todo cheio de cagufa, não se mete com ela. Pois é. Ela é que foi esperta. Exatamente. Estas são as três primeiras. Eu tenho muitos mais nomes para vos dizer, mais casos. Eu gostei dos primeiros três casos, gostei da história delas, especialmente pela jogada final Sim, o da plot Tituba. twist. O plot twist foi fixe. Mas elas, se for só as três primeiras, mais surgiram. Havia literalmente um membro leal e à igreja todas as missas, não sei se é todos os dias, mas era muito Era leal à ferrenho, igreja. parece aqueles gajos do futebol, eram ferrenhos assim, tipo. Sim, Coisa, sim. era chamada Martha Corey e ela inclusive foi acusada e o que é que isto mostra?
mostra que até as pessoas que estão dentro da comunidade da igreja, não é? Não estavam salvas, Ela se calhar não é? questionou alguma vez o padre e o padre, tu és uma bruxa, estás-me a questionar, tu és uma bruxa, vais para a forca E também. qualquer pessoa podia ser uma bruxa. Então, já era uma vila isolada e as pessoas ainda estavam contra umas às outras, paranoicas, de tu és bruxa, tu és bruxa, tu és bruxa, tu és bruxo, que também havia homens, poucos, mas também havia. Ou seja, Uhum. a maior parte era mulher, foi o início da caça à bruxa. A cena, o problema Ah, naquela altura, lá está, tudo o que não era compreendido naquela altura era bruxaria. Ponto. A partir do momento que exatamente. a igreja Católica entra em cena, tudo o que eles não compreendiam, ou que fosse além do poder deles, era logo bruxas. Eles tinham que cortar logo o problema pela raiz. E havia aquele pessoal desgraçado que até curava as pessoas por métodos naturais, que iam para a forca, iam para a fogueira, iam para o whatever, porque eram acusados de bruxas. Ca- Porque Era, os padres não conseguiam fazer exorcismos para tirar o demónio, chegavam lá as pessoas com um bocadinho de erva, e que se calhar até às vezes era para fumar, e era, passava tudo. Agora, não. é verdade, é verdade. Mas Agora, o problema sempre foi a Igreja Católica. sim, neste caso é protestante. Vai dar tudo ao mesmo. Vai dar tudo ao mesmo, é muito É parecido. uma branch da outra. Exato, é uma branch. Mas segue umas ideias parecidas. Então, eh, vou dar mais um facto histórico sobre a vila, não é? Porque Uhum. já vimos que a igreja tem muito poder. Mas agora é preciso ter um tribunal que seja capaz de pôr ordem, não é? Porque na igreja sozinha não ia mandar. Então quem é Exato. que ia mandar neste tribunal? Foi um senhor, um governador chamado William Phips, um tribunal especial. Um para ouvir, que era o Warrior, Uhum. e um para decidir, que era o Terminer. Ok. Ou seja, tinha literalmente. Aquilo era mesmo. Este tribunal é dedicado só para ouvir, para adquirir o máximo de informações. O outro tribunal era para fazer a decisão. Ou seja, Ah, quem não ouvia é que fazia as decisões. Tem uma lógica do caraças. não precisavam, não precisavam. Tu estás a ficar Não bué freeze, Andréia. Estás grandes paragens. Mas estão-me a conseguir ouvir? Ouvir estamos, só que de vez em quando ficas com umas caras giras. Quem o pessoal que estiver a ver no YouTube, quando ficas assim parada, ficas giro. Só, só peço para não fazerem muitos mimos. Ah, pronto. Mas sim, ok. Um ouvia, o outro mandava a talhada. Exatamente. Não se esqueça do nome deste governador que vai ser importante mais à frente, que é o Yeah. William É o William Phips. Phipps, ok. Ah, pronto. E a primeira acusada neste tribunal especial era a Bridget Bishop, que era uma senhora mais velha. Toda a gente a conhecia porque era muito fofoqueira. E era promíscua. Ainda por cima era Era, promíscua. sim, Era a bicicleta da aldeia. era uma bicicleta. Era a Sim. bicicleta da aldeia, pelos vistos. Era uma senhora que andava com Andava a muita gente, não passear, é? pois, andava a passear muitas vezes e. Sim, e gostava muito de rumores e de fofoca e de fazer. Estar com a cabecinha assim na janela a ouvir as novidades, sim. Ah, ela declarou-se inocente, não é? Basicamente, ela fez o que a maior parte das pessoas iria fazer. Eu sou inocente. E disse uma frase que está escrito mesmo na história de Salem. Eu Hum, sou tão inocente como uma criança que ainda não nasceu. ok. Ou seja, é escusado dizer que a 10 de junho ela foi oficialmente, não é? Ainda primeiro que as Saras, a primeira mulher a ser enforcada. Ou seja, já andámos para trás no tempo. Sim, sim. As Saras, a Sarah Osborne, a Sarah Good e a Tituba foram as primeiras acusadas. Ok, Mas a primeira a ficar com o pescocinho ao penduro foi esta senhora, ok. a Bridget Bishop, ok? E foi também a primeira acusada neste tribunal especial. Pois, Que lá as está. outras em, Ela, como as era outras em- promíscua, deve-se ter metido com o marido de alguma.
Ela foi fazer queixa ao Padreca, lá no confessionário. E depois o Padreca, deixa estar que a gente limpa-lhe o sebo. Pronto, olha, tu és bruxa. Corda ao pescoço. Exatamente. Depois nem chegava a ir ao padreco. Podia ser as famílias mais influentes, como os Com mais Putman. papel, pois. Eles também tinham muito poder de decidir quem Sim, era. Mas para todos os efeitos, bruxa. quem acabava por mandar enforcar era a igreja. Agora é o tribunal. É o William Phipps. Não, se calhar não era o William Phipps, desculpa. O William Phipps ouvia. Quem Ele mandava era o sim, determiner, pronto. sim, e era onde tomava as decisões, e ele era um deles. Então ele tanto ouvia como mandava. Sim, ele era pronto. era um deles. Tinha Era dois um dos trabalhos, que devia estava. estar a receber mais e tudo. É o papel a entrar. Pois, devia de ser alguém com muita influência, não é? Porque ele era governador. Então, ele foi um projeto da vida dele, foi criar este tribunal especial para acusar bruxas. É um hobby Ou interessante, se- ou não? sim, à medida que o tempo foi passando, mais foram presas, pessoas foram presas e acusadas. É escusado dizer que eles já nem investigavam Já não nada. valia a pena. Não. Literalmente chegaram a dizer à beira da pessoa: se tu queres viver, admite que és bruxa. Literalmente. Não havia sequer. Não valia a pena investigar. Eles só queriam que as pessoas admitissem. Não interessava se era verdade, não interessava se eram inocentes. Interessava é que eles fossem bruxa para terem mais alguém para converter. Eles queriam meter as pessoas debaixo d'água para convertê-las. Exatamente. Tanto que eles acreditavam em qualquer coisa como as evidências espectrais. Espectrais? É assim que se diz. Penso que é assim, Sim. um espectro. Como ao caso da Dorothy, a menina de 4 anos, que foi visitar a Anna Putman durante a noite. Pronto, foi por. Lá está. Isso chegava como uma evidência. Isso era uma evidência. Eles acreditavam que qualquer pessoa poderia ser visitada por uma bruxa que ia projetar-se, não é? De longe, às vezes com a ajuda de Satanás, e ia ter com a pessoa para beliscar, morder, tentar sufocar até as vítimas ou assediá-las de uma forma ou outra. Enquanto a bruxa está num sítio remoto, em segurança. Ok. Esse tipo de testemunho era aceito pelo tribunal e pelo jurado. Eles tomavam isto como uma prova séria. Uhum. E muitas vezes, além de que isso já é ridículo, não é? Porque acreditam que espíritos andam a visitar, já era uma prova. Muitas vezes quem estava no jurado eram os familiares e os vizinhos, as pessoas próximas, que são muito parciais. São. Uhum. São muito parciais. Ou seja, a investigação já não tinha valor nesta altura. Mais valia chegares a ver. Ruben, tu e Megan, vós os dois, sois bruxas. Admitis. Nós somos bruxas, vamos nos converter, vamos pedir perdão. E é assim que vos salvais. Ok, Pois, ok. sim. Ou seja, quem quisesse morrer era só admitir que era inocente. Quem não quisesse morrer, Dizia que era mentia perfeito. e dizia. Ok. Exatamente. Ah, Era depois, psicologia invertida. Era. Isto era tão ridículo. Nessa vida, nós estamos a falar de uma sociedade que foi criada a partir de pessoas que vieram de Inglaterra, de ingleses. Certo? Exatamente, eram Isto ingleses. até torna-se engraçado porque paralelamente estava a acontecer o grande fenómeno da literatura gótica em Inglaterra. Isto acaba por Coincidência. ser engraçado. É, sim. Eu começo a achar que o pessoal vai para a América e fica burro de vez, porque que aquele pessoal lá, desculpem lá, mas aquele pessoal lá na América, há muita gente que é esperta e inteligente, mas há outros que, senhores. O Tu vês conhecimento não chega a todos. vídeos, quer seja no Instagram, quer seja no TikTok, whatever, perguntas mais básicas que existem e o pessoal fica com cara de estúpido a olhar, mas o que é isso? Eu acho que é mesmo mudança de ares. Os gajos passaram de uma ponta do oceano para a outra e emburreceram. Essa palavra não existe, mas eu acabei de criar, não interessa. Foram as bruxas também chegaram lá. Olha, mas na volta foi a outra, que andava-se a meter com a bicicleta e coisa. Porque na literatura gótica
se eles faziam coisas fenomenais, até falavam literalmente do diabo. E sem problemas nenhuns. Aliás, o retrato era gay do Oscar Wilde, a preocupação não foi ele estar a falar do diabo. Foi para ele estar a Exato. insinuar que era gay. Não tem nada a ver. Exatamente. Mas foi culpa do diabo. Vai na volta. Ai, foi o gay pior do diabo. Olha, se o diabo fosse como outro do Netflix, até eu ficava gay. Sim, sim, poderá ser. Eu acho que não havia livros nesta altura, neste sítio. Não chegou. Provavelmente não. O único livro que havia era a Bíblia, era daquela já toda Exato, retificada chegava. e pronto. Chegava, não preciso de mais nada. Eu só preciso da Bíblia. Ahm, sim, então, pronto. O tribunal estava a ficar muito ridículo, não é? E um Nota-se. ministro, um senhor também ligado à igreja, não era propriamente o padre máximo, não é? Mas Uhum. é um ministro, é ligado à igreja. E era muito respeitada em Salem. Ele escreveu uma carta a implorar que as evidências espectrais não fossem tidas em consideração, que não fazia sentido. Será? O próprio senhor Cotton Mather te pediu, por favor, isto não faz sentido. Mas o tribunal fez o quê? Ignorou. Não, isso faz sentido. Não faz sentido o que tu estás a pedir. Isso não faz sentido. E durante o tempo desse pedido, em julho morreram mais 5 pessoas. Em agosto, outras 5 pessoas. 8 em setembro. Estão continuadamente a morrer pessoas que não queriam admitir que eram bruxas. Em outubro, Espetáculo. William Phipps criou o Tribunal Especial. Teve uma acusada especial, a sua esposa. Olha, A sua esposa foi condenada a bruxaria. Sabem o que é que ele fez? O quê? Fechou o perdoa. tribunal, Pronto. acabou o tribunal, Olha, não há mais prisões. E estas bruxas que foram acusadas estão livres. Tudo para a rua, que a gente já não tem comida para toda a gente, vai-se tudo embora. Está tudo curado, está tudo curado. A 29 de outubro, o tribunal de Oyer e Terminer foi substituído pelo tribunal Judicatura Uhum. e só provas reais, nada de coisas de espectros, não é? Coisas reais eram levadas. E dos 56, apenas 3 é que chegaram de facto a ser julgados. Todo o resto, tipo, não faz sentido. Bye bye. Foz. Não dá para perceber porquê. Mas era só por causa da mulher ter ficado presa ou acusada. Isso não tem lógica nenhuma. A mulher foi acusada apenas. E ela foi acusada, de repente chegou muita gente que foi também libertada. Coincidência, não sei, foi coincidência. São coisas que acontecem. com febre. Coisas que acontecem, de repente deixou de haver necessidade de acreditar em provas de que o espectro ia-me tentar mordiscar os pés durante a noite. O espectro em de uma maio. criança de 4 anos. Atenção, tens de ter esse pormenor. Uma criança de 4 anos ia durante a noite chuchar e morder os pés das pessoas. Que nojo. E naquela altura aqueles pés deviam... Isto, até cogumelos deviam ter agarrados às unhas, senhores. Que nojo! Aquelas unhas verdes. Usavam os pés lá para lavrar a terra e depois metiam dentro dos sapatos. Ai, senhores. Coitada da criança. Não era só essa criança, outras bruxas também foram acusadas disso, de espectro. Mas essas já eram maiores e vacinadas. A criança não é? Vacinadas, ok? Naquela altura. Ui! Sim, ao menos a criança não se ia lembrar. Exato. Adoro que tinhas usado a palavra vacinado nesta altura. Não é? Então, em maio de 1693, já ia trocar o 9 e o 6. Estava a dizer que era muito perto. Sim, não, mas é mais longe. O Phipps perdoou todos os presos da acusação de bruxaria. Uhum. E o que é que passaram a acreditar? Que tudo não passou de alucinações provocadas por um fungo. Se calhar dos pais de alguém. Cogumelos! Lá está! Tudo se resume a cogumelos mágicos. Estás a ver? Eles não fumavam, mandavam a chuchar.
Hã? Eles estavam isolados, tinham que arranjar algum entretenimento. Então, Né? Já que, não, já que não tinham nada para fumar, foram chuchar nos cogumelos mágicos dos pés dos outros. Agora explica muita coisa. Ok. Sim, o que as crianças poderiam estar a ter alucinações, não é? E estar com aqueles ataques por causa de um fungo ou então um problema de saúde que provocasse o inchaço do cérebro. Mas Foi. a real razão de comportamento destas vítimas nunca chegou a ser conhecido. Claro. Ficou Eles não tinham isso, teoria. MRIs, não tinham nada para fazer testes e coisa. Exatamente. E no final, podemos dizer que 19 homens e mulheres, porque também houve homens, e cães, inclusive cães pretos também Cães chegaram a ser. também? Sim, O cão também fazia bruxaria? era o diabo. Olha, Esse mas era um gato o diabo preto. não, não se transformava no gato, ou era no cão também? Também no cão preto, num gato preto, num porco, Num pássaro loiro? amarelo. É, Sim, ok. inclusive, inclusive cãezinhos foram acusados. Desgraçado do cão. Então, basicamente, muita gente foi morta nessa altura. Havia pessoas que foram sentenciadas à morte com pedras. Que calhar ah, usadas também. sim. Eram Ah, as crianças? Diz? este caso, o relato que eu li, porque eu fui mesmo ao registro histórico de Salem, foi mesmo ao site de Salem, e era um senhor de 71 anos que foi levou com pedras É até. apedrejado até à morte. Sim, até Eu tinha morrer. Fónix. pedrado muito tempo. Já era de estranhar. 61 anos naquela altura. Pois, se calhar foi isso. Tipo, com essa idade, não, tu já devia estar morto. O Vamos gajo, se calhar, ajudar. já estava meio tantã, já devia estar com Alzheimer ou qualquer coisa assim parecida. Eles pensavam que ele era uma bruxa. E pronto, como o senhor não quis, recusou-se a ir a julgamento, Claro, ele tinha foi. mais que fazer, né? Exato, tipo Dormia sobreviver. bastante. Dormir uma cesta e sobreviver mais ou tanto tempo. Mais um outono, Ah, porque ele já não devia durar muito mais tempo naquela altura, com 71 anos. não, ele morreu em setembro, por acaso. Vês? Esse Estás a ver? senhor Tá, não sobreviveu. mas ele morreu porque foi apedrejado. Ou ele não chegou a morrer Sim, por ser apedrejado? Pois, lá está. chegou. Uhum. Se fosse à prisão e admitisse que era bruxo, era mais fácil, podia sobreviver até o Natal, quem sabe. Mas era Mas bruxo que se não. dizia, não era warlock. Eu é que acho que aqui eles não querem saber muito bem Não interessa, é bruxa, é bruxa. É, Ele nestas ele é alturas também já bruxo. não queriam saber do género, já viste? Toda a gente era bruxa. Era tudo bruxa. É. Acho que sim. Ah, sim. E tudo isto porque acreditaram na palavra de crianças para fazer este julgamento. É para verem crianças que provavelmente tiveram uma febre ou assim Ou andaram a e chuchar nos disseram, cogumelos. exato, quem sabe, não se sabe muito bem ao certo, disseram, esta pessoa, esta e esta são bruxas, e de repente toda a gente já era bruxa e começaram a matar pessoas à torta e à direito porque crianças lembraram-se de dizer estas pessoas são bruxas. Sim, foi uma loucura e o que é que aconteceu? O que é que aconteceu a estas crianças? Escusa a dizer que a Dorothy, a menina de 4 anos, ficou tão traumatizada que nunca conseguiu tomar conta de si. Ela teve muitos problemas psicológicos e traumas por causa do que aconteceu. Depois, se calhar, também se meteu nos cogumelos, foi parar ao Yellow Brick Road e viu um Não leão e sei. o abre-latas e coisa. A criança teve 9 meses presa. 9 meses. Phonics, 4 anos, 9 meses presa. Claro que ficou maluquinha da cabeça, né? E depois acusou a própria mãe. Mas isso foi porque o pai mandou. Provavelmente, sim. Provavelmente foi. Porque Oh, cuja tu também levas-me uma galheta e parte esses dentes todos. Pronto. eu também não sei se não foi as próprias pessoas, os adultos de lá diz ou levas. Diz ou levas. Basicamente é Eles isso. queriam. Eles queriam. Não só o pai, eu acho que eram os adultos no geral. Mas Andavam a torturar a fora de criança. brincadeiras, uma criança de 4 anos que ainda não tem as faculdades todas a 100%, claro que essa criança nunca mais ia ser ninguém na vida. Não. Não, ela ficou traumatizada para o resto da vida. Morreu
completamente marada. Não, nem deixou descendência, acho eu. Não me lembro de ler isso. Pois. Mas lá está. É as merdas que eles faziam. E lá está, isto a gente brinca com estas coisas, mas não tem piada nenhuma, especialmente quando envolve crianças. Não. E bem de crianças. A parte Sim, mas a estúpida cena que das eles- crianças, lá está, é os crianças a serem crianças. E Se os fosse a adultos, acreditarem nas crianças. sim. Se fosse Os há 10 anos adultos- atrás, agora, o puto dizia aquela, mas tinha uma bruxa. Leva uma palmada nas trombas e ainda ia pedir desculpas à vizinha. Nesta altura, não. Nesta altura, os putos diziam que os vizinhos eram os bruxos. O que é que acontece? Sim, senhor, ele tem razão, porque isto é uma criança, vê-se que é uma criança que está com as faculdades todas no sítio, foi estudar para aquela universidade ali debaixo, ao pé da coisa, e sim, vamos enforcar as pessoas e mandar para a prisão se elas não admitirem que são bruxas. Tem uma. Ia dizer mais neira, mas não posso dizer. Tem uma porra de uma lógica. Não tem lógica nenhuma. Por isso é que eu tentei justificar no início do episódio dizer estavam em guerra, tinham fome, tinham Epá, problemas, não é? Estava isolado. mas da parte de guerra e fome, eles supostamente, como eu estava a dizer ao princípio, eles ali eram a Suíça. Quando foi as guerras mundiais, eles não queriam saber de ninguém. Eram todos amigos uns dos outros. Então estavam num safe place. Num safe place. A única coisa que eles podiam ter era, lá está, fome. Mas até ao ponto de meterem crianças a acusar outras pessoas e irem atrás daquilo que as crianças estão a dizer, epá, isso já é muito à frente. É, aquilo era um nível De burrice. Sim. não há forma. Nível de burrice completo. Aquilo eram asnos que andavam ali. Mas pensem, se as crianças dissessem, olha, opa, vi ali um unicórnio, vamos atrás dele. As logo talvez iam, Eles olha que- provavelmente iam. Teria muito mais Se isso piada. ajudasse, se alguém se isso de alguma maneira trouxesse lucro para a igreja ou para as pessoas, eles iam atrás disso. Sim. Então, Muito mal. para concluir um bocadinho este tema antes das nossas observações finais, porque eu não acabei. Ainda não acabou? Não. O que é que acontece no fim de a história? Tudo acabou bem. Não. Diz que eles não acabaram Claro que não, bem. estamos a falar de Houve Celebre, não é? muito estrago foi feito. O juiz da época, Samuel Sewell, a própria Anne Putman confessaram publicamente o erro e a culpa. Eles admitiram. Foi um erro. Depois do estrago está feito. Mas foi um erro. A Anne Putman ainda foi dizer, e tal, enganei-me. Peço desculpas, sim, mas pá, enganei-me. Enganei-me. Foi. Eu Sem precipitei-me. querer. Na próxima. Parece o outro, precipitei-me. E pronto. Foi. Foi sem querer, enganei-me. Matei muita gente, mas foi sem querer. Foi. A Phonics. 14 de janeiro de 1697, ou seja, 4 anos depois, Uhum. o Tribunal Geral de Massachusetts Yes! consegui, ordenou um dia de jejum Os gajos já passavam fome, ainda estão indo mais um dia de jejum, que é para não. para ter um exame de consciência sobre a tragédia de Salem. Um dia não dava, tinha que ser uma semana, porque aquilo que eles fizeram. E depois, em 1702, o tribunal declarou que os julgamentos foram ilegais. Já tudo tinha acontecido. Só no, mil- no, na- no- No século no seguinte. século. Exato, século. Eu ia dizer century. Século a seguir é que eles disseram realmente aquilo não faz sentido. Se calhar aquilo devia ser ilegal. Já Para estava voltar a- feito. Hum, ah, Sinceramente. em 1711, a colónia aprovou um projeto de lei que restaurou os direitos e os bons nomes de muitos dos acusados. Ou seja, afinal, o nome deles é honrado e depois ainda lhes deu 600 pounds, que eu não sei muito bem quanto é que isso deve 600 ser. libras. São para aí 650 euros, se calhar, nem tanto. Não faço ideia. Mas naquela altura era um valor de dinheiro. Desculpa lá, isto Sim, aqui sim. com 600 sim. pounds. Eles deram 600 pounds aos herdeiros, não é? Dessas famílias, para indemnizar.
Ainda compraram uns belos E terrenos com aquilo, digo já. sim. Isso é preciso não conhecer a sua mulher. Pois, vai E na volta. É pá, já nem sabia que ele tinha morrido, mas obrigado, na mesma. E pá, eu não digo que não, são 600 libras. Venha ao que com vier. 600 libras. Ai, sim, Eu nem- sim, eu lembro-me. A minha avó escreveu numa carta ao meu tio-avô que ele tinha falecido por causa de um puto que estava a fumar, a chupar os cogumelos. Dos pés de alguém. Dos pronto. pés de alguém, pois falta isso por nós. Dos pés de alguém. Então, sim, eu quero as minhas 600 libras. E em 1900, ouviram bem, agora disse o da data direito, 1900. Ok. 1957, mais de 250 anos depois, é que Massachusetts se desculpou formalmente pelos acontecimentos. Ou seja, passados estes anos todos, que já ninguém tinha culpa nenhuma daquilo que tinha acontecido, é que eles vão pedir desculpas. Sim. Mas... Só há cerca de 250 anos atrás. depois. Senhores. Há 70 anos atrás é que decidiram. Afinal, fizemos algo mau. Se calhar é melhor pedir É desculpa. pá, se calhar aquilo estava assim, fica um bocado na mancha negra aqui do país. É melhor a gente ter aqui uns paninhos quentes e É. já que levaram a guita, né? Pronto. É, O pessoal nem tinha internet nem nada, tipo, para saber, isto aconteceu no passado. Se eu preciso Mas há saber registros, disso há registros, porque agora há um website a dizer Há. que aconteceu. Pois. Porque toda esta informação que eu disse veio desse website. E há filmes E que eles veio- fizeram sobre as bruxas de Salem. E há muita literatura e filmes que foram. Exato. Exato. Podemos encontrar. Eu lembro-me, por exemplo, de estar a ver na Netflix a Sabrina e um dos feitiços era convocar as 13 bruxas de Salem. Exato. E o gato da Sabrina chamava-se Salem. Pois era. Mas é. É sim, senhora. Exatamente. Por isso, isto marcou. Epá, marcou. E não pela positiva, né? Não. Marcou os herdeiros com 600 libras. Aí, limpinho. Onde é que eles já foram, essas 600 libras? Onde é que elas estão agora? Vai na volta, são das famílias mais poderosas da América. Que começaram a ganhar fama a partir dessa altura. Vai na volta, não sei. Mas eu tenho uma pergunta. E aquela história de as ruivas serem todas bruxas? É confirmada ou não? Isso é porque elas nascem sem alma. Sim. E são Sim. filhos do diabo. Segundo o que dizem. Ou seja, eu nasci ruivo. Cenoura completamente. Agora não se vê porque está a ficar branco. Isto, a idade pesa. Mas eu supostamente nasci sem alma. E sou the spawn of the devil. Não se nota. Não se nota nada. Eu sou um santo. É provas em contrário, eu sou um santo. Não, no contexto, não, eu sou um diabo, sou um demónio. Faço como é que é? Contratos, 10 anos. Vocês têm que me vender a alma. Ok. Passado 10 anos, eu largo os Hellhounds para vos comer as entranhas e depois vêm ter comigo. E não te esqueças que vais também chuchar o pezinho do Exato, e falta chuchar os cogumelos mágicos do outro episódio que vieram para este episódio também. Já é quase uma imagem de marca. Exato, os cogumelos mágicos têm que aparecer sempre num dos episódios. Já no outro episódio também falámos de cogumelos mágicos, não foi? No dos extraterrestres. Lá está. Foi. Tu trazes sempre cogumelos mágicos para aqui, André. Isso quer dizer alguma coisa com o que é com isso? Não sei. O que é que tu e o Sanchez andam a fazer nas horas livres? Não sei, eu por acaso não costumo encontrar muitos cogumelos. Gosto deles na pizza. Depois metes na pizza. É para disfarçar. Sim. Mas de resto não tenho comido. Pronto, e este foi a minha investigação. Foi a tua investigação, sim. Eu pensava que ia haver coisas muito mais gruesome. Sim, Eu estava com esperanças que houvessem mais coisas gruesome do que isto. Isto foi muito soft, para todos os efeitos. Era só pessoas penduradas, tipo, isso qualquer pessoa Sim. chega ali à corda da roupa e... Não, pessoal, não se esqueçam aquilo que eu disse, ok? Não se brinca com suicídios, não venham para aqui cancelar já. Se me quiserem cancelar, cancelem por outras coisas. Agora, suicídio não se brinca, ok? Não, mas sim, de facto as pessoas chegaram a acusar e a tratar mal uma das outras e havia de ser até certamente torturas, porque houve em toda a Europa à procura de bruxas, porque isto não era uma coisa só de Salem, isto começou desta maneira, mas na Europa, na própria Europa,
quando começaram a vir os protestantes, Uhum. a ideia que havia bruxas intensificou, principalmente em países como Porque será, né? Portugal e Espanha. E eles usavam métodos de estrutura muito originais, que poderá ser um próximo episódio, porque há muito conteúdo sobre isso. Ok. Ou seja, a gente começámos por soft, depois no próximo episódio vir com o gore completamente. Sim, isto é só contexto, é só para preparar o estômago. Ok. Até mesmo em Portugal nós temos um caso. Bruxa de Évora. Não sei se vocês conhecem. Não conheço, mas é um bom episódio. Existe uma lenda sobre isso. Temos aqui, olha, mesmo em Portugal, estás a ver? Não Estás a precisa ver? ser Em Portugal, inglês. pelos vistos, havia lobisomens. Já fizemos um episódio sobre isso. Mas para mal dos meus pecados, não havia nenhum daqueles lobisomens que andavam sem t-shirt o episódio todo. Pena. Pronto. No meio disto tudo, ainda bem que não havia vampiros que brilhavam ao sol. Mas, pelos vistos, havia lobisomens em Portugal. Supostamente, acho que eu li também qualquer coisa, mas também não aprofundei nada disso, nem sequer disso no episódio. Também há casos de vampiros em Portugal e há bruxas. Temos cá os bichos todos, já viste? Ora os outros que a gente não conhece. Que também estão aí, andam aí escondidos, de certeza. Se já sabes, Maggie, se tiveres os pés molhados durante a noite, Foi uma É alguém criança no que andou-te a chão, chuchar nos dedos. Dos pés. O gajo chega amanhã de manhã, vai olhar para a cama a ver se tem uma poça de baba junto aos pés. Ou então estás durante a noite e estás a olhar. Isto é mesmo bom. Furúnculo. Então tem aqui dos dentes. Canos. que nojo! Que horror, que nojo! Pronto. Ok. Boa forma E de pronto, já acabar o sabem, episódio. pessoal. Para acabar o episódio, não se esqueçam. Como foi exemplificado aqui, pessoal, não comam cogumelos mágicos, senão morrem de pedrada. Sim, sim. E nem Ou isso de ou- crianças. Já agora. Exato. Não ouçam de criança. Mamãe, aquele menino me bateu-me. Tu não acredito nada que tu dizes. Bateu, é porque a mãe dele é bruxa. Pronto. Exato. Pronto, ok. Tivemos um bocadinho de sumo sobre as bruxas de Salem. Entretanto, depois voltamos no outro episódio, né? Sim, sim. A falar de Agora mais, depois de mais vai bruxas. ser mais geral. Vai ser mais geral. O que é que eles faziam às bruxas, se calhar? Depois temos Vamos que fazer, abranger o resto do mundo. temos que fazer o lore também do Supernatural. Como é que matas uma bruxa? O que é preciso para matar uma bruxa? Pronto. Verdade. Sim, sim. É E preciso se ela um me bastava tutorial. pendurá-la pelo pescoço? Isso era nesta altura. O gajo não tinha imaginação para mais nada. De admirar que nós não meteram na fogueira. Era outra Sim. coisa. Foi mais tarde. Tá vendo? Não, isso é mais europeu. Sabes que os europeus eram muito criativos. Eles. Não, matar só não, isso não dói o suficiente. Vamos queimar mesmo vivo. Vamos vê-los a espernear. Se calhar vai ser mais divertido. E foi assim. Os europeus são mais divertidos. Mas eu acho que eles, Sim. eu salvo erro, não sei se foi no filme, se foi numa série qualquer que fala também sobre bruxas de Salem, eles falam de queimá-las vivas. Sim, salvo é erro. capaz. Os gajos devem ter juntado os lores de vários sítios. Sim, sim. Mas isso acontecia. Normalmente bruxas eram queimadas, mas não era uma coisa específica de Salem. Salem era Era característico geral. de quê? Isto é a imagem de marca das bruxinhas. Gravatas. De lá. Ok. Pô-los uma gravata ao pescoço, sim. Ok. Pronto. E é isto o nosso episódio, pessoal. Nós voltamos para a semana para o último episódio antes das férias. Porque em agosto nós vamos de férias. Pessoal que chegou aqui a este ponto já sabem. Digam qualquer coisa no YouTube, porque o Spotify eu ainda não sei se funciona os comentários ou não. Digam qualquer coisa que é que acharam do episódio, se acham que eles andaram mesmo a chuchar nos cogumelos mágicos e se as criancinhas sempre andavam a marinar com as almas aí fora ter com as pessoas. E até lá, já sabem, pessoal, cuidado com o que vos observa na escuridão ou que vos chucha nos dedos dos pés. Tchau, people. Tchau. Até para a semana, portem-se bem.